Muito bem, estamos de volta na terceira reportagem sobre acessibilidade. Em Cascavel, vamos mostrar o projeto desenvolvido pela Associação dos Deficientes Físicos aqui da cidade. Inclusive, um mapeamento de cadeirantes foi feito pela entidade. Barreiras, dificuldades, insegurança. O direito de ir e vir sendo restrito e até mesmo, muitas vezes, impedido. Mas tudo isso pode ter uma solução. A ADEFICA, Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel, está desenvolvendo o projeto de Rota Acessível. Ele tem como princípio que os cadeirantes, as pessoas com dificuldade de locomoção, consigam sair de casa até o ponto de ônibus com acessibilidade boa e também do local dos postos de saúde, das escolas também. Então, saindo de casa e chegando onde ele precisa ir. O trabalho é intenso e a associação realizou um mapeamento de cadeirantes e endereços. Já tem um levantamento de quantas pessoas têm endereço, só que agora nós vamos trabalhar rigorosamente em cima para não errar. O projeto consiste em sair de casa e chegar aonde precisa. Então, a curto prazo, resolver esse problema das calçadas próximo à casa do cadeirante e próximo dos órgãos públicos. A médio e longo prazo, transformar a cidade toda acessível. Os personagens de histórias envolvendo a falta de acessibilidade são muitos. Pessoas que precisam enfrentar barreiras enormes para executar ações já limitadas devido às condições que apresentam. Nós criamos também a Comissão Permanente de Acessibilidade, que ela já funciona, está instalada lá dentro da prefeitura e tem pessoas governamentais e não governamentais. Esse grupo trabalha também nessas questões. A ADEFICA trabalha com denúncia. Normalmente tem um problema aqui, lá ou acolá, a gente vai atrás e toma as providências. E também nós colocamos na conferência de que essas calçadas passam a ser problema do município, para dar qualidade de vida para os seus moradores, né? No caso, os cadeirantes e muletantes. Porque é o proprietário do terreno que é responsável pela calçada. E eles não fazem, por problema financeiro e outros. Então, a gente colocando para o governo fazer esses pedacinhos, meia quadra, já vai solucionar muito o nosso problema. Para agilizar a solução do problema, a proposta é que o poder público se responsabilize pelas estruturas que devem ser adaptadas. Então, a curto prazo, resolver esse problema das calçadas próximo à casa do cadeirante e próximo dos órgãos públicos. A médio e longo prazo, transformar a cidade toda acessível. Pois é, e amanhã nós temos a última reportagem da nossa série justamente trazendo uma resposta em relação às reivindicações mostradas ao longo da semana. A gente tem mostrado aí a dificuldade que tem os cadeirantes que têm equipamento elétrico, né? Imagina aqueles que têm uma cadeira comum, uma cadeira convencional. Mas não perca o capítulo de amanhã. Hora de falarmos de economia aqui no Jornal Tarobá. A segunda parcela do 13º já foi paga ontem e movimenta aí o centro da cidade. Comerciantes esperam agora um aumento nas vendas, especialmente com as compras de Natal. O dinheiro mal caiu na conta e... já estourou, já vamos pro limite. Wilson usou a segunda parcela do 13º salário para garantir os presentes de Natal para a família. E a lista é grande. Já compramos para a mãe, para a filha, para o pai, para nós. Lista grande. Lista grande. A quantidade de vendedores esperando clientes na porta revela. Esta é a melhor semana para alguns comerciantes. É a melhor semana, né? É a que antecede o Natal. Então, desde domingo a gente está trabalhando, já tem visto a crescente das vendas, né? O pessoal sempre deixa para próximo para fazer as compras, os presentinhos. Então, a semana da reta final aqui para o Natal é o que a gente está esperando. Agora até sábado aumenta muito mais ainda. Esta outra loja espera um crescimento de 15% nas vendas de Natal. No início do mês a gente não teve assim um resultado tão bom, né? A Copa do Mundo, infelizmente, ela atrapalhou um pouco aí o nosso resultado, porque nos dias de jogos a venda caiu. Mas agora, nesses últimos dias, reta final, a gente espera assim um grande movimento e está se concretizando. Ontem tivemos um movimento muito bom. Hoje o dia já começou com um movimento bem bacana e eu acredito que os próximos dias aí vão ser de boas vendas. O Comércio Paraná, ainda em novembro, apontou que neste ano o paranaense teria um comportamento um pouco diferente em relação ao 13º salário. A maioria dos entrevistados disse que usaria esse dinheiro
para pagar contas ou fazer uma reserva econômica. 46% dos entrevistados disseram que pagariam contas, 35% que fariam uma reserva de emergência e 16% comprariam presentes. Rose fez os dois, garantiu o Natal, mas não se esqueceu das surpresas que podem chegar com o Ano Novo. Sempre eu uso um pouco para presente e deixo um pouco para o começo de ano, que vem mais conta por aí para pagar, né? Ah, é assim que você se planeja? Sim, a gente planeja sim, sempre. Não dá para começar o ano sem nada. Não, com certeza. Vem um monte de conta aí para pagar, né? Tem que segurar. E ainda nessa edição do Jornal Tarobá, nós vamos trazer algumas dicas de economistas justamente sobre o que fazer com o dinheiro do 13º salário. E falando em comércio, lojas abertas até às 10 horas da noite durante toda essa semana e no sábado também tem atendimento especial. Mas lá no nosso portal você confere os horários certinho. E para garantir uma compra segura para você aí de casa, o Procon Cascavel está realizando uma ação educativa no centro da cidade. Fernando Lopes volta a conversar ao vivo com a gente e traz mais detalhes. Fer. Ô Dani, se é a semana que mais vende, também é a semana que pode gerar mais problemas entre compradores e vendedores, né? O Procon está aqui no centro de Cascavel, fazendo essa ação na Travessa Champanhar, fica bem no centro da cidade, não somente para consumidores, mas também para lojistas. Estão sendo entregues aqui algumas cartilhas com direitos do consumidor e dicas para quem está vendendo e prestando um serviço. Por exemplo, tem aqui, né, um dos itens. É possível estabelecer, sim, valores diferenciados dependendo da forma de pagamento. Se é no dinheiro ou no cartão, o lojista pode dar desconto ou não, desde que previamente informado ao consumidor. Eu converso ao vivo agora com Pedro Martendal, coordenador do Procon aqui em Cascavel. Por exemplo, é isso, né? O lojista ele pode fazer essa diferença no preço, mas o consumidor precisa saber. Sem dúvida, ele tem que explicar ao consumidor qual a forma de pagamento e qual o custo. Também é muito importante, nós estamos orientando os lojistas, o preço tem que estar no produto. Se aquele preço é à vista ou a prazo. E sendo a prazo, qual que é a taxa de juro e qual que é o valor das parcelas. Então, o objetivo do Procon não é hoje multar os lojistas, sim orientá-los para que tenham um ótimo relacionamento entre fornecedor e comprador. Isso é muito bom para o comércio. Nós temos, inclusive, sugerido aos consumidores que priorize o comércio local. Assim terá menos problemas do que nós estamos encontrando diariamente reclamações junto ao Procon das compras via internet, as compras online. Então priorize a compra aos lojistas e esse é o objetivo do Procon, orientar os lojistas para que prestem um bom atendimento ao consumidor. Pedro, passou Natal, sempre vem a dúvida sobre trocas, né? Rapidamente explica pra gente os direitos, né, que o consumidor tem sobre trocas. É muito importante, porque o lojista não tem a obrigação de trocar, a não ser que o produto tenha um vício ou um defeito. Aí produtos não duráveis são 30 dias para troca, produtos duráveis 90 dias. Esse prazo começa a contar a partir do momento que apareceu o defeito. Agora, os lojistas, todas as lojas praticamente, têm uma política de troca, principalmente agora no Natal. Então é interessante que o consumidor, ao fazer a compra, converse com a pessoa que está lhe atendendo, o balconista, o gerente da loja, qual que é a política de troca daquela loja. Para que, após o Natal, caso aquele presente que ele comprou não serviu, o tamanho inadequado, ele retorne à loja e faça a troca. A maioria das lojas fazem essa troca, mas é interessante já o consumidor verificar qual que é a política, se é 10 dias, uma semana, 2 dias, como é que é a troca. Obrigado pelas explicações, Pedro. A ação do Procon aqui em Cascavel vai até às 3 horas da tarde. Se você estiver passando então pela Avenida Brasil, quiser pegar mais orientações, é só chegar aqui na barraca do Procon. E você aí da sua cidade, né, que não mora aqui em Cascavel, se sentir lesado durante as compras de Natal, a orientação é procure o Procon da sua cidade. Dani. Tá certo, Fernando. Muito obrigada pela sua participação, trazendo aí esses esclarecimentos para o pessoal de casa.
E com o 13º na conta, quase 113 bilhões de reais girando na economia brasileira. Conforme pesquisa da Confederação de Comércio, Bens e Serviços, 38% dos brasileiros devem usar esse dinheiro a mais para pagar dívidas. Dinheiro a mais na conta no fim do ano, todo mundo quer. O 13º salário representa um fôlego extra para muitos brasileiros que passaram 2022 com o bolso apertado. Pagar as contas atrasadas, né? Tem muitas? Tem, IPVA tá aí, né? Pagar o IPVA, eu acho que não sobra nada, não. Uma pesquisa feita pela CNC, a Confederação de Comércio, Bens e Serviços, aponta que 38% dos brasileiros vão usar o 13º salário para o pagamento de dívidas. Só que na semana de Natal tem gente disposta a abusar. Gastar, comprar um presente para a namorada, gastar junto com ela, comprar as coisas junto com ela. A segunda parcela do 13º salário deve injetar quase 113 bilhões de reais na economia brasileira. Mas antes de sair gastando esse dinheiro por aí, a recomendação dos economistas é cautela, até para garantir o verdadeiro próspero ano novo. Primeiro, pagar dívida, ou seja, se livrar do passivo que ficou para trás. Segundo, próspero ano novo, ou seja, guardar dinheiro para você começar bem o ano que vem, já quitando IPTU, IPVA, quitando eventualmente o seguro do carro, guardar dinheiro para a escola dos filhos, para quem tem filhos, guardar dinheiro já para pagar o imposto de renda, quem sabe que vai ter que liquidar o imposto de renda. Isso é importante. Você ter um ano novo feliz significa você fazê-lo feliz, você guardar isso, esse dinheiro, essa poupança para esse momento, porque essa despesa vem. Se você não tiver adequado para ela, ela vai pesar para você o ano inteiro. Agora você pode liquidá-la logo no começo do ano e ter um ano mais tranquilo. E as últimas horas de primavera no Hemisfério Sul serão marcadas por instabilidade em algumas regiões do sul do Brasil. No Paraná, a circulação dos ventos que vem do oceano mantém uma maior concentração de nuvens entre o centro-sul, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba, além do litoral, com chuvas fracas e ocasionais. No leste do estado, as precipitações podem ser mais persistentes, isso ao longo do dia. Nas demais regiões paranaenses, as temperaturas se elevam devido à pouca presença de nuvens. Algumas chuvas isoladas podem ocorrer sobre estes setores durante agora à tarde, de forma localizada, rápida e sem expectativa de temporais. E a presença do sol mantém as temperaturas altas no oeste, sudoeste e norte paranaense. Uma espiadinha aqui nas nossas temperaturas para hoje, começando por Cascavel. Em Cascavel, a máxima prevista é de 27 graus, Foz do Iguaçu máxima de 30, Toledo máxima de 28, Marechal Cândido Rondon máxima de 29, Francisco Beltrão máxima de 26 e União da Vitória máxima de 23 graus para essa quarta-feira. Pois é, o verão começa oficialmente hoje às 6h48 da noite e segue até às 6h24 da noite do dia 20 de março. E de acordo com os sistemas de meteorologia, o fenômeno Laninha permanece ativo com intensidade moderada, perdendo força ao longo da estação. Alguns períodos podem ser mais secos ou mais úmidos, apresentando temperaturas mais ou menos elevadas do que o habitual. E as temperaturas mais altas devem ocorrer com frequência aqui no oeste do estado, sudoeste, norte e também no litoral. O Samuel Brown, que é meteorologista do CIMEPAR, traz mais detalhes para a gente. A estação ainda sofre influência do fenômeno Laninha, que atua no Oceano Pacífico. Essa Laninha ela gradualmente perde força ao longo dos próximos meses, tanto que provavelmente no final da estação do verão nós teremos aí uma situação já de neutralidade no Oceano Pacífico. Há também um outro destaque com relação ao Oceano Atlântico, próximo à costa aqui do sul, do sudeste do Brasil, que está um pouco mais aquecido. E isso deve proporcionar, principalmente agora nesses últimos dias de 2022 e também em janeiro de 2023, chuva acima da média, principalmente na faixa leste do Paraná, ou seja, tanto Curitiba quanto o litoral, há uma probabilidade maior de que chova em janeiro um pouco acima da média. Com relação às temperaturas, pelo menos nesses primeiros dias da estação, a tendência é que não esquente tanto, principalmente entre a região central e o litoral do estado, em função até do ingresso aí de umidade do oceano, que acaba proporcionando
uma manutenção aí da presença de muita nebulosidade e com menor variação da temperatura. Mas em boa parte do interior paranaense, o sol predomina, esquenta e a possibilidade de chuvas, preferencialmente no período da tarde. A greve dos aeronautas chega ao 3º dia consecutivo, provocando atrasos nos principais aeroportos do Brasil. No Aeroporto Internacional de Curitiba, em São José dos Pinhais, os passageiros estão tendo que ter paciência para conseguir viajar. Aeronautas de Curitiba não participam da greve, mas a paralisação que acontece em pelo menos 9 aeroportos do Brasil afeta os horários de embarques na capital. A gente sente um pouco, inclusive a gente está com criança, então a gente sai, criança fica ansiosa, né? Aí quando começa a atrasar, a gente já sai cedo com a expectativa do tempo que é exigido, né? Que geralmente exige 2 horas, né? A gente chega cedo, aí você tem mais 45 minutos para espera. Além da gente, a criança também fica, né? Incomoda, né? José vai para Porto Alegre com a família. Nesta manhã, o painel indicava um atraso de 30 minutos no voo. O jeito foi esperar. Agora, quem ia para Congonhas, São Paulo, precisou refazer os planos. 2 voos cancelados. Desde o início da semana, pilotos e comissários cruzam os braços das 6 às 8 horas da manhã. A suspensão de voos acontece após falharem as negociações entre a categoria e as companhias aéreas por reajuste salarial e mudanças nos regimes de descanso. Um dos pedidos é a definição dos horários de início de folgas, com proibição de alterações. Por determinação do Tribunal Superior do Trabalho, deve ser garantido o mínimo de 90% das operações durante a greve. A Infraero afirmou em nota que está monitorando o movimento nos seus terminais e, caso necessário, vai adotar medidas contingenciais previstas no Plano de Segurança Aeroportuário. As companhias Aérea, Latam, Gol e Azul disseram também em nota que acompanham as negociações e atuam para que os passageiros sejam minimamente afetados. E será que isso traz algum reflexo para Cascavel também? Essa pergunta eu vou fazer para o Fernando Lopes, que volta a conversar ao vivo com a gente. Fer, algum reflexo dessa greve aqui para o nosso aeroporto? Por enquanto não, Dani. Segundo a Transitar, que faz a gestão do aeroporto aqui de Cascavel, os voos continuam normalmente por aqui. Eu vou conversar com a presidente da Transitar, a Simone. Essa é uma questão que envolve as companhias aéreas e seus funcionários. Por enquanto aqui, então, vocês não receberam nenhum tipo de aviso, os voos seguem normalmente? Boa tarde. Boa tarde, seguem normalmente, inclusive com essa ampliação de malha de verão, né? Então, não nos atingiu e também não fomos comunicados. Essa é uma novidade, né, Simone? Voos para o Nordeste, escala direta. Direta, nós temos, já iniciou na última semana, Porto Seguro, às sextas-feiras, vai ser um voo semanal, e amanhã inicia Maceió. Os 2 são no horário da tarde e nós esperamos que a demanda permaneça para que esses voos continuem mesmo após esse período inicial do verão. A previsão que seja somente até janeiro? Sim, a previsão é só a malha especial de verão, mas todo voo ele depende da demanda. Se continuar a demanda, a expectativa é que nós tenhamos uma boa notícia das companhias aéreas para manter esses voos. São 2 voos da Azul. A Prefeitura divulgou hoje um balanço, sobre o aeroporto. Mais de 250 passageiros passaram neste ano por lá. A que se deve esse número, esse crescimento em relação ao ano passado? Nós temos vários fatores. Um deles, até o fim da pandemia, a melhoria da estrutura aeroportuária, que isso nós nem discutimos. A ampliação, hoje nós temos 3 posições, então não raro nós temos as 3 posições ocupadas no aeroporto, até outras aeronaves arremetidas de outras cidades para Cascavel. Nós tivemos um número, mesmo durante a pandemia, isso pode ser confirmado com o crescimento do PIB na cidade de Cascavel. Então, mesmo durante a pandemia, Cascavel permaneceu em crescimento e nossa cidade é uma cidade que recebe muito o turismo de negócios. Nós temos muitas viagens de negócios em Cascavel, o aeroporto tem recebido, está com uma estrutura adequada, toda a região tem utilizado, nós deixamos de ter a migração
movimentação do passageiro de Cascavel para Foz do Iguaçu. Esse aumento também dos voos melhora até o valor das passagens, então as tarifas ficam melhores. Se nós compararmos com todo o ano de 2021, só até novembro nós já temos um crescimento considerável. Em relação a novembro do último ano, né, até novembro do último ano, o crescimento ultrapassa 60%. Então nós temos só que comemorar. Tem muita gente daqui que tem familiares no sul. Você estava me dizendo que é uma batalha aí tentar uma linha, né, um voo para Rio Grande do Sul. Sim, nós temos sempre duas demandas da população cascavelense. Uma é o bate e volta para Curitiba, que é o voo no período da manhã e da noite. Nesse momento nós estamos com voo noturno, mas não raro nós conseguimos manter essa malha. E o voo para Porto Alegre, que é sempre um pedido. Nós temos tentado já com a Companhia Azul há um tempo restabelecer esse voo, porque tem demanda. E agora nós temos a Latam também, que oferece isso. Então, nossa expectativa é ter uma boa notícia para o cascavelense já para o próximo ano, porque realmente nós temos essa demanda. Cascavel, temos inclusive na nossa ouvidoria muitos pedidos para restabelecer esse voo e nós queremos informar a população que continuamos nessa batalha e esperamos trazer uma boa notícia já no primeiro semestre. Obrigado, Simone, pela entrevista. Então é isso, só reforçando, né, sobre a questão dos funcionários de companhias aéreas. Por enquanto, nenhum impacto aqui em Cascavel, mas fica a orientação, se você tem alguma viagem marcada, ligar, né, entrar em contato com a companhia onde você comprou esse voo. Dani. Tá certo, Fernando. Muito obrigada pela sua participação. Agradecemos também a Simone Soares, presidente da Transitar, trazendo aí esses dados positivos do nosso aeroporto. Termina hoje o prazo para os contribuintes aderirem ao Refic 2022 em Cascavel. O benefício alcança dívidas vencidas até 31 de dezembro do ano passado e prevê descontos de até 90% dos juros e multas sobre impostos em atraso. A renegociação está dentro do percentual permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pode ser feita no site da Prefeitura ou de maneira presencial. E no próximo bloco tem a premiação dos 12 anos da Tarobá FM. A gente volta já.